Hoje, então, nós vamos falar dos fundamentos e os conceitos envolvidos na termodinâmica, tá bom? Pessoal, como é uma linguagem nova, eu vou fazer as definições bem pausadamente, tá? Para que vocês entendam, para que vocês consigam associar o que a gente vai fazer aqui nesse curso. Eu peço para vocês, então, abstraírem um pouco, tá certo? Em alguns determinados momentos, para vocês conseguirem digerir a linguagem, né, e associar essa linguagem, essa nova linguagem dentro do curso de Química. Bom, primeiramente eu preciso definir para vocês o que é um sistema termodinâmico. Pessoal, um sistema termodinâmico, vamos começar construindo esse sistema termodinâmico do nada. A gente vai fazer isso até o final do nosso curso de Fisicoquímica, tá certo? De Fisicoquímica 1. Nós vamos aprender a construir sistemas termodinâmicos e descrevê-los, tá bom? Primeiramente, um sistema termodinâmico, tá certo? É uma quantidade de matéria, tá? Uma quantidade de matéria com uma certa massa m, tá? E que contenha identidades fixas. O que seriam essas identidades fixas? Nós estamos falando aqui, por exemplo, de um sistema que está ocupando um certo volume no espaço. Então, ele existe, o sistema ele existe por quê? Porque é uma parte macroscópica do universo, tá certo? Onde nós podemos aplicar aquelas leis da termodinâmica que eu comentei com vocês no vídeo passado. Então, como que a gente define os sistemas? Bom, primeiramente, é muito típico nós definirmos um sistema termodinâmico por uma figura geométrica. Eu gosto de utilizar quadrados, tem gente que gosta de utilizar círculos, e aí vocês podem utilizar uma das abordagens. Mas essa seria a maneira mais comum da gente construir um sistema termodinâmico, tá bom? Então, à medida que eu consigo criar aqui um sistema termodinâmico, eu presumo que ali nós temos massa, ou seja, matéria. E depois a gente vai ver como que essa matéria ela interage com essa fronteira que eu desenhei aqui em azul, que é esse quadrado aqui, tá bom? Então, nós podemos definir a matéria como massa, tá certo? E os químicos também gostam de fazer com o número de mols. Por que com o número de mols? Porque se você fala, por exemplo, que você tem 6 vezes 10 a 20, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas dentro, né, dentro dessa delimitação aqui, compondo o meu sistema, nós estamos falando que nós temos um mol, tá certo? Um mol de uma determinada substância, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu estou tratando com vocês, né, então, de um sistema que é composto por uma figura geométrica e nós definimos como M, né, a massa desse sistema que está associado à matéria. Então, esse sistema ele já existe. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vamos imaginar um gás, por exemplo, pode ser um gás real, né? Por exemplo, um nitrogênio, dentro de uma câmara fechada, onde você vai ter, então, a câmara fechada representada por esses traços da figura geométrica. Então, nós vamos ter, então, uma região que vai ser uma região de fronteira, que está onde nós temos o gás com uma massa m ou com determinada quantidade em número de mols, tá certo? Definido dentro desse êmbolo, por exemplo, nós podemos ter um êmbolo composto por um gás, e aí nós conseguimos, então, definir o que é sistema, tá bom? E nós temos uma quantidade de matéria, ou seja, com massa m e com identidade fixas, ou seja, você pode, então, associar a esse sistema algumas variáveis, por exemplo, se ele está confinado aqui dentro, vocês podem delimitar, por exemplo, quantidade de matéria, pressão, volume, a temperatura com que esse sistema possui, tá certo? Então, essa é uma maneira clássica aqui em termodinâmica para a gente fazer essa definição. Então, notem que essa é a representação que nós vamos fazer ao longo do curso, tá certo? Bom, o sistema, pessoal, ele está em contato, então, com essa fronteira, mas, nós vamos falar da fronteira daqui a pouco, mas ele está em contato com quem? Com a vizinhança. O que isso significa? Significa que todo sistema termodinâmico, se ele tiver que interagir,
ele vai interagir com a vizinhança, tá certo? Então, imaginemos agora que vocês têm ali um êmbolo, né? Ou vocês têm ali uma caixa fechada com um gás confinado, ou que vocês tenham, por exemplo, um becker, onde você tenha o sistema cheio com água e uma tampa. Então, vocês têm lá um sistema fechado, né? E a vizinhança, quem vai ser desse becker, por exemplo, com água? Ou um Erlenmeyer contendo uma solução, tampado, vedado. Então, esse sistema está fechado, então você pode representar ele dessa maneira. Quem vai ser a vizinhança? A vizinhança vai ser a atmosfera que envolve, né, todo esse sistema, tá bom? Então, nós temos, então, um sistema e uma vizinhança. Também pode ser uma máquina térmica, né, pode ser um motor, pode ser um sistema, desde que ele seja muito bem definido, você consegue então criar um sistema termodinâmico do nada. Lembrando, não existe nada, tá? Ou existe nada, né? Mais apropriado. Existe nada. Você quer criar algo do nada, você tem que colocar, primeira coisa, um volume, tá certo? Então tá aqui, olha. Então, desse ponto de vista, vamos dizer, mais filosófico, imaginemos que existe o nada. E do nada vocês querem criar a matéria. Então, vocês partem do sistema e criam matéria. Ao criar matéria, obrigatoriamente vocês estão criando volume. Então, você tem massa, então vocês têm um volume aqui delimitado. Então, nós podemos delimitar com uma fronteira. Nós vamos falar da fronteira daqui a pouco. E em volta desse sistema, nós temos uma vizinhança, tá bom? Pessoal, a gente costuma dizer que o nosso sistema é aberto quando ele pode trocar massa com a vizinhança. O que isso quer dizer? Bom, imagina que vocês tenham, por exemplo, uma chaleira e vocês estão agora fervendo água. Né? Vocês estão, então, do ponto de vista químico, o que vocês estão fazendo? Vocês estão aquecendo a água que está na chaleira, né? E a gente pode transportar toda essa, digamos assim, essa situação que é usual, né, no dia a dia. Nós vamos ferver a água, né, numa chaleira, vamos traduzir isso agora para laboratório. Então vocês têm, por exemplo, um becker onde vocês têm uma certa quantidade, um volume de água no estado líquido e vocês vão aquecer essa água utilizando a troca de calor entre a chama de um bico de Bunsen, né, e o becker, por exemplo, um becker. Então, vocês estão aquecendo a água e vocês chegam lá a temperatura de 50, 60, 70 graus Celsius e atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Por exemplo, se nós estivermos no nível do mar, né, ao nível do mar, nós temos então a água passando do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Usualmente, já pegando a experiência do dia a dia, nós vamos ter uma transição de fase, né, uma mudança de fase líquida para fase gasosa, e você vai ter o quê? Você vai ter a perda de massa do sistema para a vizinhança, tá bom? Ou seja, vocês vão ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas por experiência já do cotidiano, vocês sabem que o que vai acontecer? Vai começar a acumular água no estado gasoso, próximo à superfície, e ela tende a sair do seu sistema. Né? Seu sistema aqui, que eu estou tratando como sendo a chaleira, né, lá de casa, ou ao próprio becker dentro do laboratório. Então, vocês têm perda de massa, certo? Vocês têm perda de número de mols, né? Diminuição de número de mols. Vocês têm perda de partículas, de moléculas, ou seja, sua substância está saindo do sistema. Quando vocês têm essa situação, nós costumamos dizer que o sistema é aberto, tá certo? E um sistema aberto troca massa com a vizinhança, tá certo? Vamos pensar num ponto de vista um pouco maior, mas vamos ir para o macro agora, tá certo? Se nós analisarmos um sistema onde você tem um sistema aberto, a gente pode falar, por exemplo, a atmosfera ou, vamos falar assim, a região amazônica, por exemplo.
Ela tem uma atmosfera ali, ela tem ali um clima, ela tem um ar circulando. Se nós considerarmos a Amazônia como sendo um sistema, a gente sabe que a Amazônia, ela troca, a região amazônica, ela vai trocar massa com o resto do planeta. Hoje nós sabemos, por exemplo, né, que grãos de areia lá do deserto do Saara podem migrar até a Amazônia, certo? Sabendo disso, o que nós temos então? Que a Amazônia tem que ser tratada, aquela região, né, aquele microclima, aquele sistema que vocês delimitaram, um sistema aberto, porque ele troca a massa com a vizinhança, que são os continentes vizinhos, ou que são outras partes aqui, até do Brasil, outras regiões, tá certo? Nós costumamos dizer que a própria umidade, a própria quantidade, né, de moléculas de água da Amazônia migra para outras regiões do Brasil. Então, se vocês forem estudar o sistema ali, a Amazônia, vocês vão considerar a Amazônia como sendo um sistema aberto. Então, além, né, da nossa experiência no laboratório, por exemplo, durante um processo de transformação de fases da água da fase líquida para a fase gasosa, nós podemos ampliar mais ainda nosso sistema, tá bom? Agora vamos imaginar que todo esse processo, né, ocorra em uma região que vocês delimitaram. Ela pode ser imaginária ou ela pode ser uma região real. Então tudo depende de como vocês estão tratando o problema termodinâmico, né, o problema ali na físico-química. E de repente vocês falam, não, mas eu não quero, eu quero tratar meu sistema como um sistema fechado. Bom, se vocês tratarem o sistema como sendo um sistema fechado, não há troca de massa com a vizinhança, não há troca de matéria com a vizinhança. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, olha, se você tem uma bexiga, vocês enchem a bexiga e fecham a bexiga, e de repente vocês querem fazer o quê? Vocês querem deformar a bexiga, vocês querem diminuir a temperatura do gás dentro da bexiga, reduzindo o volume. Enfim, não importa o que você faça, não há saída de massa de dentro da bexiga, de massa de substância, certo? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente pode dar, se vocês tiverem um sistema, por exemplo, em que vocês façam uma reação química, né? Vocês promovam uma reação química que ocorra dentro de um Erlenmeyer com um Erlenmeyer vedado, por exemplo. Né? Você tem lá, por exemplo, uma reação de formação de um certo produto, mas o seu sistema está fechado. Então você não tem perda, né, para a vizinhança de massa. Então, esse conceito é muito importante. Nós chamamos isso de sistema termodinâmico, né, com a quantidade de matéria fixa e o sistema em contato com uma vizinhança que nós chamamos de sistema fechado. Lembrando agora, então, que nós temos também um sistema que ele pode ser isolado. O que isso significa? Significa que aqui, por exemplo, você tem uma fronteira, né? Você tem aqui a delimitação, né, do seu sistema, essa fronteira que separa o sistema da vizinhança, de tal forma que ela não troca calor com a vizinhança. Ela não interage com a vizinhança. Neste caso, nós temos um sistema isolado, tá certo? Ou seja, o sistema ele está isolado. Nesse caso, a gente pode falar que o sistema ele pode ser um sistema fechado, isolado. Um sistema fechado, isolado, além de ele não trocar massa com a vizinhança, ele não vai trocar calor, por exemplo, com a vizinhança. Ele não interage. As moléculas que estão aqui não interagem com a fronteira e a fronteira não interage com o meio externo. Como que a gente consegue fazer isso? Bom, para isso, pessoal, a gente tem que começar aqui a delimitar umas condições de contorno, que é a questão do tempo. Por exemplo, se você prepara um café e coloca numa garrafa térmica e você mede a temperatura, vamos supor que a temperatura do que o café que você tenha lá é de 60 graus. Tá? Você coloca numa máquina, você coloca dentro de uma garrafa térmica.
Vamos supor que depois de 1 minuto você vai lá, mede novamente a temperatura e você percebe que ele está na mesma temperatura inicial. Ora, a quanto seu sistema é um sistema fechado, então não teve troca de massa. E também a temperatura não mudou, significando que não passou calor de dentro para fora. Isso significa que o seu sistema, na medida que você realizou esse experimento, ele está isolado, tá certo? E aí um sistema isolado, você pode... Por que é interessante nós termos sistemas que são isolados? Porque você pode tratar das variáveis do sistema, é mais uma variável, é mais uma propriedade que é constante, tá bom? Isso é interessante em fisicoquímica, aplicada, por exemplo, a soluções, tá bom? Então, isso é muito interessante, considerar sistemas isolados, fechados, ou se houver troca de massa, né, e troca de calor, nós falamos que o nosso sistema ele é aberto se ele for um sistema que troca massa com a vizinhança, tá certo? E ele é um sistema de um sistema isolado se ele não troca. Se ele não for um sistema isolado, então você pode sim ter um sistema que troque calor com a vizinhança, certo? Vamos ainda colocar aqui, e agora nós conseguimos agora falar então aqui da fronteira, né? Eu vou falar para vocês agora da fronteira. Então nós podemos agora concluir o nosso sistema termodinâmico. A gente pode representar um sistema termodinâmico, então, pelo sistema delimitado aqui, né? Em contato com a vizinhança, através do que? A vizinhança é o meio externo, né? É o sistema que vai ter ali, que o sistema pode interagir ou não, tá certo? E a fronteira é uma superfície real imaginária que separa o sistema da vizinhança. Então, essa é a definição de fronteira, né? A gente considera que a fronteira ela não tem espessura, volume ou massa. Por que a gente faz essa simplificação, essa condição de contorno? Para que a gente possa tratar todas as variáveis do sistema associado à quantidade de matéria do sistema, tá? Então, nós não tenhamos nós não teríamos que, por exemplo, se, por exemplo, nós tivéssemos um volume e nós tivéssemos que considerar a fronteira, nós teríamos o volume interno mais o volume da fronteira. E a gente não quer fazer isso, a gente quer simplificar o sistema para conseguir calcular. Então, seja o sistema termodinâmico e seja a fronteira real, uma fronteira imaginária para que a gente resolva algum problema em fisicoquímica, é interessante que nós não consideremos, então, a fronteira, né, com massa, com volume e assim por diante. E a fronteira não tendo volume, não tendo massa, ela simplesmente vai fornecer o quê? Ela vai fornecer uma região que delimita a vizinhança do sistema, tá bom? Pessoal, o conjunto de vizinhança e sistema nós chamamos de universo. Então, a definição de universo em termodinâmica é um conjunto formado por vizinhança mais fronteira. Tudo isso é universo. E além do universo? Bom, isso a termodinâmica não responde, tá bom? Então, nós temos que tratar isso dentro do universo, tá? Então, resumindo para vocês, nós conseguimos, então, criar o sistema termodinâmico do zero, tá bom? A gente consegue, então, delimitar esse sistema por uma fronteira. Essa fronteira, ela separa a vizinhança do sistema e esse conjunto é formado, forma todo o universo, a vizinhança e o sistema. Note que agora nós temos, então, um sistema onde tem volume e pressão. Tá bom? Por que pressão? A pressão, como nós vamos definir, na verdade é o quê? É a força exercida, né, pela substância que compõe o sistema, né, na fronteira. É por isso que a gente vai definir mais para frente para vocês que a fronteira ela pode ser móvel ou fixa, dependendo da pressão e dependendo do problema termodinâmico que vocês estão tratando. Então, se a gente puder representar um sistema, nós temos então aqui um composto ou uma substância de massa M, né, que possui um volume, que exerce uma pressão em uma
e uma barreira física que nós chamamos de fronteira. Essa fronteira está em contato com a vizinhança e o sistema. Essa fronteira ela pode ser fixa ou móvel, como eu vou explicar para vocês mais para frente. E além de tudo, o sistema ele pode ser aberto ou fechado. Se ele for aberto aqui, ele vai trocar massa com a vizinhança. Se ele for um sistema isolado, né, fechado e isolado, ele não troca calor e nem massa com a vizinhança, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o conceito de fronteira e vou falar um pouquinho também sobre as variáveis termodinâmicas, né, que nos fornecem os fundamentos e os conceitos que nós veremos ao longo do curso.